Essa primeira conferência faz parte de um projeto que, como secretário presbiterial de missões e evangelização, eu apresentei na nossa última reunião do presbitério, e os irmãos lá acataram e definiram, eles mesmos definiram os horários, definiram os locais dessas reuniões. Nós vamos ter 5 reuniões, e essa é a primeira, durante o ano, sobre esse tema, o chamado de Deus para nós. Qual é o chamado de Deus para nós, para a Igreja do Senhor? Eu queria chamar a atenção, inicialmente sua, para essa projeção que está aí. Jesus, ele veio restaurar tudo aquilo que a rebelião do ser humano destruiu. Durante os anos da sua encarnação, durante os anos que ele ministrou aqui na Terra, ele ministrou em todos os aspectos da vida humana, não ficou nenhum aspecto que ele tivesse deixado de lado. A Bíblia nos diz que, além de ter vindo buscar e salvar o perdido, o sangue que ele derramou na cruz teve o objetivo de restaurar todas as coisas, como está dito aí em Colossenses, que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A obra de Jesus implica em trazer todas as coisas, harmonizar todas as coisas com o Senhor, com o Criador de todas essas coisas. Nós sabemos que essa harmonização perfeita só vai acontecer na consumação da redenção. Entretanto, como discípulos de Jesus, nós somos chamados a viver hoje, esse é um desafio, que nós aceitamos pela fé, de viver hoje o que nós acreditamos será a realidade no futuro. Nós começamos a viver hoje, não de maneira perfeita, mas pela fé começamos a viver hoje aquilo que nós cremos será a realidade perfeita e plena no futuro. Somos chamados a viver assim. Com certeza, como igreja e como crentes, não vamos fazer tudo de modo perfeito enquanto estamos aqui. Mas Jesus nos deu o exemplo e ele nos desafia a viver nessa perspectiva, da restauração de todas as coisas, crendo que a obra dele possibilita isso. Pode passar o próximo slide, por favor. Esse texto de Romanos capítulo 8, será que poderíamos ler juntos? Vamos fazer isso? Vamos ler? Consideram que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós seja revelada. aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sugestou, na esperança de que a própria criação será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito,
gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nossa esperança fomos salvos. Então, durante o seu ministério, Jesus, ele ministrou em todas as áreas de que de alguma forma foram afetadas pela queda, ele ministrou. Se a gente pensar no aspecto espiritual, ele ofereceu nova vida, ele ofereceu reconciliação, libertação. No aspecto relacional, ele promoveu a reconciliação do homem com Deus, reconciliação entre pessoas. No aspecto físico, ele curou doentes de todos os tipos, alimentou pessoas famintas e atuou também controlando as forças da natureza. E na área de sabedoria, ele ensinou que existem limites, que o ser humano deve ter como diretriz o amor a Deus e o amor ao próximo. Ele viveu e trabalhou com essa perspectiva. Para Jesus, todos esses aspectos, né, da vida humana eram igualmente importantes. Ele não fazia aquilo que às vezes nós fazemos, né? Separação entre o sagrado e o secular, entre o espiritual e o material, entre domingo e os outros dias da semana, né? Entre os sábados e outros dias. Para ele, havia uma integração de todas essas coisas, né? E ele ministrou em todas essas áreas, e para ele todas elas eram igualmente importantes. E essa é uma demonstração clara do interesse de Deus na criação como um todo. Ele está agindo em toda a criação, visando a restauração de todas essas coisas. Então é claro que essa é uma história de rebelião, é uma história de corrupção, é uma história de dor, de frustração, mas também há restauração, há desenvolvimento, há progresso durante o ministério de Jesus. Na verdade, essas coisas fazem parte daquilo que eu e você conhecemos como sendo a velha história, não é isso? Tem um dos hinos que nós cantamos, conta-me a velha história. Só que no contar essa velha história, hoje em dia, tem sido deixado de lado e nós temos esquecido alguns aspectos, algumas ênfases muito importantes e, tragicamente, tem sido perdida. E essa história significa não apenas salvação de indivíduos, mas também ela atua sobre as instituições sociais, políticas, econômicas, né, do nosso mundo. A regeneração e o arrependimento de indivíduos, ele deve gerar transformações profundas, ele deve interferir, transformando a cultura e a reconstrução das nossas sociedades, e a igreja é chamada a ser um modelo daquilo que deve ser, ou que nós aguardamos que há de ser o reino de Deus. Essa restauração de todas as coisas, como nós vimos ali, a igreja deve exemplificar. Eu e você, como igreja, devemos ser um modelo que a gente pode apresentar para o mundo e dizer, olha, é isso que Jesus está fazendo. É isso que você está vendo aqui nesse microcosmo, aqui nesse grupinho pequeno, vai alcançar toda a terra. Né? E é isso que nós somos chamados, esse é o chamado de Deus para todos nós. Os primeiros seguidores de Jesus, eles entenderam que o arrependimento gerado pelo conhecimento do Evangelho haveria de levar uma transformação, né, na vida das pessoas, na maneira de viver, em todos os aspectos, em todas as áreas das suas vidas.
Meu primeiro ponto aqui é que Deus está interessado na natureza como um todo. Deus está interessado na criação toda. E não só algum aspecto, não só o aspecto espiritual, o aspecto, não é como nós costumeiramente fazemos, mas Ele está interessado na criação como um todo. E a exemplo de Jesus, dos discípulos e dos verdadeiros cristãos de todos os tempos, nós somos chamados, assim como Jesus fez, a trabalhar no combate e na transformação de tudo aquilo que gera dor e gera sofrimento no mundo, porque foi assim que Jesus fez. Para nós, isso tem a ver com prostituição, com mortalidade infantil, com abandono dos velhos, com prostituição, como eu disse, falta de moradia, fome, trabalho escravo, violência, poluição, corrupção, são todos temas que devem interessar a nós como cristãos e a nós como igreja. Na Nova Jerusalém, o destino da nossa história, vemos o fim de toda a escravidão e decadência em que se encontra a criação de Deus. Léo, podia passar adiante alguns slides aqui para nós? Por favor. Os irmãos, de certa forma, já conhecem esse movimento que surgiu lá na Organização das Nações Unidas, que tem a ver com os objetivos de desenvolvimento do milênio, que quando foi instituído isso no ano 2000, durante aqueles 15 anos, primeiros 15 anos desse projeto, foram colocados 8 objetivos. Só que agora, nessa segunda etapa de mais 15 anos, eles perceberam um pouquinho o exagero em que das propostas, dos objetivos que eles colocaram, eles diminuíram um pouquinho e colocaram como objetivos do desenvolvimento sustentável. Antes eram objetivos do desenvolvimento do milênio, e eram objetivos tipo acabar com a fome em todos os lugares do mundo, acabar com a violência, né, e por aí afora. Agora eles deram uma acalmada um pouquinho, mas são 16 desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Eles não estão dizendo mais que vai haver a transformação, mas estão buscando um desenvolvimento sustentável, né? No início era transformação mesmo. Agora perceberam que é muita ousadia, né, dizer nós vamos acabar com isso, acabar com aquilo, acabar com a doença, acabar, né, com a mortalidade infantil. E estão se propondo agora a buscar um desenvolvimento mais sustentável. Eu queria que vocês vissem alguns desses objetivos à luz de um texto bíblico. Léo, por favor. O primeiro deles, o texto que a gente vai olhar e comparar, é o texto de Isaías 65, versos 15 e 25, que começa dizendo: Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Quem vai criar novo céu e nova terra? São os objetivos do milênio? É a ONU? Não, não é. O profeta Isaías disse que quem vai fazer isso é Deus, é o Senhor, é o Criador, Ele que está restaurando todas as coisas mediante o poder que há no sangue de Jesus. Mas é o povo de Deus e comprometido e agindo de forma a ser parceiro, né, cooperador de Deus, porque foi assim que Jesus agiu. Em todas essas áreas, durante o ministério de Jesus, ele se interessava, ele se preocupava, e ele ministrava em todas as áreas. E o chamado de Deus para nós é também de sermos atuantes
e sermos instrumentos de Deus na transformação de todas essas áreas. Nós estamos aguardando isso que Isaías está profetizando aí. Mas a gente não fica só olhando e dizendo, que chegue logo, vamos aguardar esse tempo. Nós começamos a agir hoje como se nós já estivéssemos vivendo nessa realidade. É isso que nós somos chamados por Deus a fazer. A exemplo de Jesus, a exemplo da igreja primitiva, dos primeiros dos apóstolos, que não eram indiferentes a essas questões que Isaías está colocando aqui, que Deus está colocando na boca de Isaías para dizer para nós. Um desafio de que a gente comece a atuar hoje, na perspectiva daquilo que vai ser perfeito e pleno e completo no futuro. Sem nenhum sentimento de culpa, sem achar que estamos perdendo tempo. Não, se Deus se preocupa com essas coisas, é justo que nós nos preocupemos também. Eu estou falando tudo isso, irmãos, é no contexto da evangelização, no contexto da missão da igreja, que é o meu assunto hoje nessa primeira palavra. O que é que Paulo diz aí em Romanos capítulo 12? Ainda tinha mais coisas, né, Léo? Pode passar, Léo, para frente. Romanos capítulo 12. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas nesse texto aqui. A primeira delas é o chamado que Deus faz para a nossa reconciliação com Deus. Quer ir para frente, Léo, por favor? Só repassar um pouquinho antes de entrar no desdobramento desse texto. Pode ali mesmo, pode soltar, pode ir passando. O que é que nós encontramos lá na criação? Encontramos um Deus amoroso, um Deus perfeito, um reino justo. Encontramos mordomos fiéis, que administravam com fidelidade a criação. Haviam leis que estabeleciam os limites da ação do ser humano e havia uma tarefa a ser cumprida. Com a queda, o que acontece? Ao invés do espaço de relacionamento com um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus bom, há vazio espiritual agora, a construção de sociedades injustas em vez do reino justo, em vez de mordomos fiéis, temos agora líderes egoístas, temos pobreza, doença e temos rebeldia, que é a recusa do ser humano de viver à luz daquilo que Deus tem estabelecido como tarefa para nós. E nós, o ser humano se rebela. Então, o chamado de Deus, à luz disso, para nós, para cada pessoa, é o que está aqui em Romanos capítulo 12. Primeiro, de reconciliar-se com Deus. Segundo, envolver-se com a igreja. Depois, um novo jeito de viver para servir e ordenar essas coisas como sendo prioridades nas nossas vidas. Vamos desdobrar agora um pouquinho mais essa questão do chamado de Deus ali, entender um pouquinho sobre o reconciliar-se com Deus. O verso 1, o que diz lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo, é reconhecer o governo de Deus sobre toda a vida.
Então, uma espiritualidade centralizada em Jesus requer uma vida reconciliada com Deus. A ideia do sacrifício vivo é a ideia de reconhecer o governo de Deus, reconhecer a soberania dele sobre toda a vida. Porque não é impossível uma espiritualidade cristã, a espiritualidade de Jesus, se não há reconciliação com Deus, se não há uma vida reconciliada com Deus. O envolver-se com a igreja, versos 3 a 5, vale a pena ler. Diz assim: pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sabiamente ou sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim também, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. É um texto esclarecedor sobre o nosso envolvimento com a igreja. Uma espiritualidade centralizada em Jesus requer vida em comunidade, envolve compromisso com a igreja, chamar as pessoas para envolver-se com as atividades da igreja, né, participando da vida da igreja, dos seus cultos, das atividades internas, do suprimento dos recursos, porque não existe espiritualidade genuinamente cristã sem nosso envolvimento com a comunidade, nosso envolvimento com a igreja, com a vida do corpo. E esse vai ser o meu tema na segunda conferência que vamos fazer em maio, sobre o compromisso com a igreja. E, infelizmente, o que nós observamos hoje é uma indiferença com relação à igreja. Há muita crítica com relação à igreja. E não que a igreja hoje seja diferente do que era no primeiro século. Eu leio a igreja no primeiro século e vejo a igreja hoje igualzinha. Os mesmos problemas que tem lá, tem hoje. Né? E não existe espiritualidade cristã sem um compromisso, sem um envolvimento com a igreja. Mas, em terceiro lugar, nós somos chamados também a um novo jeito de viver. Veja os versos 9 a 21, é um texto extenso, mas vale a pena ler. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, acudi os santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Expressar a imagem de Jesus no dia a dia tem a ver com tudo isso. Chamar as pessoas a desenvolver novos hábitos. Um tempo devocional é vital para a nossa saúde espiritual, tempo de oração, tempo de leitura da palavra, tempo de meditar na palavra. Em quarto lugar, viver para servir. Versos 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar.
Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Viver uma vida de serviço às pessoas em amor. Chamar pessoas a servir, suprindo necessidades que estejam ao alcance dos nossos dons, das nossas habilidades, dos nossos recursos. Eu creio que servir as pessoas, honrar as pessoas, né? Você, na igreja, uma das coisas na área de serviço que muitas vezes eu vejo feita de forma tão relaxada é cumprimento de horário. Para Deus, a gente não se incomoda de chegar atrasado, de começar fora da hora, de fazermos a obra do Senhor, servimos o Senhor, servimos os irmãos de maneira relaxada em nós. E talvez porque nós temos falhado com o último aspecto, que é de ordenar essas coisas como sendo realmente prioridades na nossa vida. Pôr em ordem essas coisas como sendo prioridades, né, de adoração, comunhão, discipulado, serviço, recebendo e compartilhando o amor de Deus. É isso que os versos 1 e 2 fala. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, vosso culto com entendimento. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viver as prioridades de uma vida centralizada em Jesus, de uma espiritualidade centralizada em Jesus e não em mim, e não nas minhas preferências. Chamar pessoas para receber, anunciar o amor de Deus. Eu creio, irmãos, é minha convicção pessoal, que evangelismo e missões é resultado. Evangelismo e missões é resultado do nosso compromisso com essas coisas. Se nós não levamos a sério, se não existe um compromisso sério meu com essas coisas, evangelismo e missões não acontecem na minha vida, nem na sua, e nem na vida da igreja. O Espírito Santo mandou registrar um testemunho como demonstração disso. Diz em Atos, capítulo 2, que aqueles crentes perseveravam. E veja, você vai ver tudo isso aqui, que eles honravam e perseveravam. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos à medida que havia alguma necessidade nesse sentido, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Percebe a conexão entre evangelismo e missões aqui? Antes de dizer que o Senhor acrescentava, diz que eles tinham um compromisso com essas coisas. Esse conceito, irmãos, de básico, isso é uma cosmovisão que nós estamos vendo aqui, né? Léo, podia passar, por favor? É só uma representação muito antiga, não é? Esse layout aí é meio antigo, né? Se alguém fosse fazer, faria melhor.
Pode passar. Esse conceito básico, né, dessa cosmovisão que acabei de apresentar para os irmãos, foi afirmado no Pacto de Lausanne, que aconteceu na Suíça em 1974. Quem já ouviu falar no Pacto de Lausanne? Quem já ouviu? Não tem problema que você não ouve. Né? É do meu tempo. Né? Quando aconteceu essa reunião lá, eu estava com 24 anos e eu lembro, eu estava no seminário, né? E chegavam as notícias do que estava acontecendo lá. E um dos parágrafos do Pacto de Lausanne diz: Deus tem chamado do mundo um povo para si, enviando-o novamente ao mundo como seus servos e testemunhas, para estender o seu reino, edificar o corpo de Cristo e também para a glória do seu nome. Veja, né, o que a gente falou até agora aí, não é? Deus chamou um povo enviando ao mundo como seus servos, servir, como suas testemunhas, um novo jeito de viver, estender o seu reino, que é ajudar as pessoas a reconciliar, sabe? Pregar o evangelho para que haja reconciliação com Deus, edificar o corpo de Cristo, compromisso com a igreja, e para a glória do seu nome. Quando você ordena essas coisas, você coloca essas coisas como prioridade, o resultado é que o nome do Senhor é glorificado na nossa vida e na vida da igreja. John Stott, comentando esse trecho, ele tem um livro onde ele comenta o Pacto de Lausanne, e ele descreveu o seguinte: Jesus veio servir, Marcos 10:45, e testemunhar, João 18:37. Essas duas atividades é que constituem a missão da igreja, resumem, né, a missão da igreja. Os objetivos da missão da igreja são resumidos aqui nessa frase: estender o seu reino, a respeito do que Jesus falou muito, né? Edificar o corpo de Cristo, aí aqui é Paulo que escreveu e falou muito sobre isso, para a glória do seu nome. O que é não somente o objetivo último da missão, mas também é o fim principal. Como é que estamos de confissão de fé aí? É o fim principal do homem. Né? Confissão de fé faz essa declaração. Né? Catecismo, está lá no breve catecismo. Pergunta número 1, não é isso? Qual é o fim principal do homem? Né? Fim principal do homem é glorificar a Deus. O reverendo Alderi de Matos, que foi pastor aqui em Curitiba, hoje, né, trabalha no nosso seminário em São Paulo, foi pastor aqui na Silva Jardim, né, conheci o reverendo Alderi quando era pastor aqui, e ele escrevendo um texto sobre a missão da igreja, uma perspectiva latino-americana, ele escreveu que esse pacto de Lausanne foi escolhido pelos cristãos reformados como uma expressão do consenso doutrinário e básico do seu compromisso com o modelo de missão integral e bíblico. Esse faz parte também da filosofia de missão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? Pode passar o próximo. Filosofia de missão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Fazer missão é levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em sua totalidade para o suprimento e resgate do ser humano em sua totalidade, no Brasil e no mundo, conforme o propósito e o alvo do Pacto de Lausanne, cujo lema foi o Evangelho todo para o homem todo. O próximo slide fala da declaração de visão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Talvez essa aqui você já ouviu, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil, através da atuação dos seus membros comprometidos com o Evangelho, tem diante de si o desafio de anunciar o reino de Deus, educar para a vivência cristã e assistir o ser humano em suas necessidades. Né? Já ouviu falar isso, né? Já? Que Deus nos ajude. Eu creio que é algo que Deus quer que você faça com relação a tudo isso que foi dito aqui.
Léo, por favor. O que tudo isso tem a ver comigo? Talvez não tenha nada a ver. Talvez você já está bem instruído sobre tudo isso, né? Eu só estou aqui repetindo, né, aquilo que você... Mas como diz o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu não me canso de repetir. Tem coisas que a gente tem que estar sempre repetindo. O apóstolo Paulo... Bom, se o apóstolo Paulo repetia, então eu acho que estou em boa companhia, né? Repetindo algumas coisas que são fundamentais e que são básicas para a nossa vida como igreja. Nós, às vezes, nos empenhamos, fazemos sacrifícios tão grandes com relação a coisas periféricas da fé cristã, da vivência da igreja. Mas quando se trata de situações, quando se trata de intervenções em realidades mais profundas, mais sérias, a gente não está disposto a se envolver. Né? O que isso tem a ver comigo? Pode ir para frente, Edson. Primeiro, não é só você, eu, todos nós, né? Precisamos nos arrepender e confessar que temos vivido uma vida centralizada em nós mesmos. E essa é uma palavra que a gente diz tanto para aquele que não conhece a Jesus, para que ele reconheça que tem vivido uma vida centralizada nele mesmo, que ele precisa de Jesus, receber Jesus como Senhor da sua vida. Mas isso é válido para a nossa vida, temos que estar sempre lembrando isso. Né? Precisamos, de repente, tomar consciência de que estamos muito centralizados em nós mesmos. A igreja está muito centralizada nela mesma, na necessidade dela mesma, no conforto dela mesma. E, em segundo lugar, precisamos dar testemunho público de arrependimento. Né? Batizado-se... Né? É a primeira vez que faz isso. Mas, uma vez batizado, você tem que continuar dando testemunho público da sua fé. Ou não? Eu não preciso mais publicamente testemunhar a minha fé. Eu só preciso fazer isso na minha pública profissão de fé, no meu batismo. Depois eu não preciso mais fazer isso. Preciso, né? Preciso dar testemunho público de arrependimento da nova vida que Jesus me chamou para viver. Em terceiro lugar, preciso crer que a minha reconciliação com Deus não vem por nada do que eu faço, mas somente pelo que Jesus já fez por você, ou já fez por mim. Eu não posso nunca esquecer isso, né? Que eu fui reconciliado pela graça, eu não merecia isso, eu não fiz nada por merecer isso, continuo não fazendo nada, continuo não merecendo. A minha reconciliação, a minha relação com Deus cada dia que chego na presença dEle é única e exclusivamente baseada na graça de Deus. Não é porque essa manhã eu fiz o meu devocional, eu li, eu orei, ou esta manhã eu dei um testemunho, dei um folheto, qualquer coisa assim, aí eu posso chegar na presença de Deus. Você nunca vai poder chegar na presença de Deus como credor. Nunca. Nunca, nunca. Sempre chegamos como devedores. Nunca vamos poder dizer para Deus, ó Deus, está vendo? Eu fiz isso, fiz aquilo, hein? Dei isso, hein? Dei aquilo. E achar que somos credores. Né? Engraçado isso, né? É uma palavra, uma atitude que a gente ouve muito por aí, né? As pessoas dizem, ó Deus, dei aquele 100zão lá, hein? Cadê a minha prosperidade lá? Cadê a minha bênção? Aí Deus diz, cara, se você deu aquele 100 lá, porque eu te dei 1000. Se eu não tivesse dado 1000 para você, você não teria 100 para dar para mim. O que você está achando? Está achando que é credor? Você está dando do que eu te dei. Você não tem nada para me dar. E, finalmente,
então você será cheio do Espírito Santo. Essa é a promessa, né? Essa é a promessa. Isso está de acordo com o primeiro sermão que o apóstolo Pedro pregou, primeiro sermão cristão da história, né? Primeiro sermão pregado. Ele declarou que Deus ressuscitou Jesus, que Jesus estava vivo. E quando as pessoas receberam essa notícia, ouviram essa notícia de que Jesus havia ressuscitado e estava vivo, eles perguntaram para Pedro: que faremos? E você sabe a resposta. Pedro respondeu: arrependam-se. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Isso está de acordo também com as palavras de Jesus aos discípulos, quando ele lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. E eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, isto é, o Espírito Santo. Esses compromissos, essas declarações, isso que a gente precisa fazer, a gente não faz só uma vez na vida. A gente é chamado muitas vezes a fazer isso, né? A viver uma vida de arrependimento, a viver uma vida de confissão de pecados. E eu gosto muito da liturgia no nosso culto presbiteriano, onde logo no início temos um momento de confissão de pecados. E eu sempre faço questão, lá na igreja, de dar algumas dicas para esse tempo. Eu não simplesmente leio um texto e digo, vamos ter agora o nosso tempo de confissão de pecados. É preciso saber que pecados vamos confessar. Que pecados Deus nos chama a confessar. E muitas vezes é arrependimento, confissão. É reconhecer que temos sido senhores da nossa própria vida, temos assumido o controle dela. E estamos seguindo o nosso caminho e não o dele. E eu sempre pego algum texto que nos aponta algumas questões, algumas áreas. E à luz daquele texto digo para a igreja: agora vamos ter o nosso tempo de confissão de pecados. À luz dessa palavra. E essa é uma atitude diária nossa, né? Como igreja, como crentes no Senhor, nós temos esse chamado de Deus para nós. Eu falei, irmãos, hoje, foquei bastante a questão da evangelização e de missões, porque esse é o primeiro chamado que Deus nos faz, né? E quando sugeri que tivéssemos essas conferências sobre avivamento, alguém disse: mas que avivamento? Que tipo de avivamento? Avivamento com relação a compromissos, a rever nossos compromissos, rever, as nossas prioridades, ver aonde que estamos empregando os nossos dias, nosso tempo, aquilo que realmente é importante para nós. E dei um apanhadinho rápido do que vai ser os temas dos próximos encontros. No próximo vamos falar sobre o compromisso com a igreja, porque, como eu disse, há muita gente desencantada com a igreja. Aqui e ali, às vezes, né, durante o ano, alguém deixa o nosso meio e você vai procurar saber. É um desencanto, né? É uma frustração com alguma coisa que viu, que aconteceu, que foi dito. Como se o compromisso que a gente tem com a igreja, a gente pudesse romper a qualquer hora.